Salve meus bons! E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que tá a família? Como é que tá a mãe? Como é que tá a avó? Um abraço pra todo mundo, viu? Fala que eu vou estar mandando um beijo pra todo mundo, beleza? Galera, hoje a gente voltou pra mais uma super aula e hoje a gente vai falar sobre Renascimento. Isso aí, mano. A gente vai conversar um pouco sobre o que foi o renascimento cultural e científico que aconteceu na Europa no fim do século XV e início do século XVI e perdurou aí por toda a Idade Moderna. Beleza? Antes de começar esse vídeo, já aviso aqui pra você, deixa aquela... Tá ligado, hein? Não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilha o vídeo pra amiguinho preguiçoso que não tá assistindo. Compartilha o vídeo pra quem falou, nossa, que compartilha o vídeo e fala, assiste lá, faz popô. Beleza? Não esquece de fazer isso. Conto com você, hein, mano? Primeira coisa que a gente pode se perguntar é... Professor, o que é renascimento? Galera, o renascimento cultural e científico é, na verdade... mais um dos renascimentos que acontece na Europa, porque aconteceram vários renascimentos na Europa ali no final da Idade Média. Aliás, a Idade Média, a gente sabe que a Idade Média, o momento da história que surgiu coisa, que teve mudança, que provocou mudanças na história da Europa e que, mano, chegou até a gente aqui no Brasil também. Você tá ligado isso porque eu já falei isso pra você? E eu tenho certeza que você já assistiu minha aula sobre Idade Média. Não assistiu ainda? Então, ó, tá aparecendo aqui no card, mano. Não esquece de assistir minha aula sobre Idade Média, hein? Pra você ficar ligado no que eu tô falando aqui. É mais um dos renascimentos que acontecem na Europa. A gente tem renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento científico, renascimento cultural. Ou seja, o final da Idade Média provoca essa atmosfera de mudanças que a gente vai ver acontecer aqui na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, embora eles neguem tudo isso que tem acontecido na Idade Média. Primeiro, a gente precisa entender que nada renasceu. O que é renascer? Renascer é quando a coisa nasce, né? Aí cresce, morre, e aí depois que morre, o que acontece? Renasce, é o fênix. A fênix renasce das cinzas. Não renasceu, por que não renasceu? Porque nunca morreu. Aí é que tá. Quando a gente fala de renascimento cultural e científico, na nossa mente parece que a cultura e a ciência morreu durante a Idade Média, não existiram durante a Idade Média, e aí nesse período começou a renascer. Não, nada renasceu, mas toma um novo impulso, toma uma nova forma, toma grandes dimensões através desse momento da história. E é por isso que eles chamam isso de renascimento, que na verdade os caras se acham, né? Você tá ligado? Sabe aquela pessoa que se acha, os caras se acham. Então é isso que estava acontecendo aqui. Ele se achava, aí disseram que renasceu, mas não renasceu nada. Beleza. Então foram eles que se autodenominaram renascimento, né? Que aquele momento era um momento de renascimento cultural e científico. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Mas em que contexto que aconteceu? Professor, o que estava acontecendo na Europa? O que estava acontecendo naquele momento para que acontecesse isso, renascimento desse tal de renascimento cultural e científico? Vamos relembrar aqui, vou te ajudar a relembrar, beleza? Primeira coisa, a gente estava passando aqui por um crescimento da economia monetária. Você lembra o que é economia monetária? Economia monetária é aquela que utiliza moeda, ok? Então, a gente estava passando por um crescimento dessa economia monetária por causa das cruzadas. As cruzadas estavam aí movimentando a Europa inteira. A gente saía de um campo, o pessoal, né? Saía de um canto da Europa para ir para a Terra Santa e para isso cruzava por toda a Europa. E com isso, a gente tem o reaquecimento desse comércio monetário, o retorno com mais força, porque nunca deixou de existir, mas o fortalecimento da economia baseada na moeda. Segundo, a gente está vivendo aqui na Europa o desenvolvimento das universidades, a gente está no auge, no pico aqui das escolas catedráticas, o negócio fervo tá ali, entendeu? A galera tá produzindo ciência, a galera tá tendo contato com os textos dos filósofos da antiguidade, tudo isso tá voltando, as cidades estão voltando a se encher. Lembra que lá no início do feudalismo, as cidades esvaziaram, a galera foi pro campo, a cidade está voltando a ser o centro das coisas, a cidade está voltando a se fortalecer, por conta desse movimento dos cruzados aí, dos cavaleiros cruzados que transitavam por toda a Europa, por conta do surgimento das universidades. Então a Europa está passando por algumas transformações que são importantes. Terceiro, a gente tem o desenvolvimento da burguesia. É isso mesmo. E aliás,
é essa burguesia que vai fazer do renascimento cultural e científico o que a gente conhece hoje. É essa burguesia que vai dar fôlego para o renascimento cultural e científico. E que depois vai dominar não só a economia, mas também a política. E a gente vai ver isso mais para frente. Quarto, a gente tem uma mudança na estrutura social. Tá ligado naquela escala que existia lá, o senhor feudal? Não, o senhor feudal tá perdendo poder aqui. O cara tá começando a perder poder porque todo esse movimento que sai do campo, que já é o quinto ponto, inclusive o êxodo rural, todo esse movimento que sai do campo e vai para a cidade, acaba enfraquecendo o poder do senhor feudal e acaba ajudando um pouco na concentração de poderes nas mãos do rei. Esse rei vai se unir com a burguesia e esses dois vão provocar uma mudança estrutural na política e na sociedade europeia. Mas professor, conta pra mim aqui quais são as características desse momento histórico do Renascimento. Vale lembrar, galera, que o Renascimento ele vai ser o primeiro a promover os valores e a maneira de enxergar o mundo da burguesia, ou seja, toda aquela estrutura social que era baseada na palavra, na honra, na religiosidade, né, no perigo ou na verdade na tentativa de guardar uma vida para você alcançar o céu. Toda essa imagem vai ser reconstruída a partir de um olhar do mundo pelo burguês. Então tudo que a gente falar aqui agora sobre os valores do Renascimento eram os valores da burguesia e eram os valores que a burguesia implanta na sociedade através do Renascimento. Primeiro, os humanismos ou o humanismo. E o que era esse humanismo? Esse humanismo, galera, é a valorização do ser humano e da sua condição. Então, enquanto na Idade Média a gente pensa que a condição humana é deplorável, é ruim, leva a pecado e etc., o Renascimento vai dizer que não, que o ser humano, ele tem a condição dele é uma boa condição. Ele vai começar a valorizar essa condição humana. E, aliás, vai começar a ressaltar tudo o que tem de bom nela, mostrando os valores dessa condição humana. O lado bom de ser humano, a liberdade, a criatividade, a possibilidade de criar vínculos, de honrar os outros. Eles vão ressaltar todos esses valores humanos. Segundo, o individualismo. Coisa que na Idade Média acho que a gente não pode falar muito sobre isso não, hein? Por quê? Qual é a preocupação da Idade Média? Não é que você faça as suas próprias vontades para alcançar a sua felicidade terrena. É que você viva em sociedade, que você viva naquela estrutura para conseguir alcançar a vida futura, alcançar a vida eterna. Então você precisa saber viver bem em sociedade, cumprir o teu papel na sociedade. O individualismo é o contrário disso. O individualismo é a ideia de que como o ser humano faz parte da centralidade da sua própria existência, ou seja, como é você quem manda na tua vida, como a tua vida pertence a você, você precisa ir em busca das suas ambições próprias, pessoais. Não pode ficar pensando, não precisa ficar pensando no grupo. Você precisa pensar em você mesmo e ir atrás das suas próprias ambições. Terceiro, o universalismo. Como assim, professor? Você tá querendo me dizer que esses caras faziam parte da Igreja Universal? Não é isso que eu tô falando pra vocês. Não é isso. Beleza? O que eu tô querendo dizer pra vocês é que nesse momento esses caras eles procuram ser formado como um ser humano completo. Ou seja, em todas as áreas do conhecimento. A pessoa ela tem uma formação universal. Geralmente esses caras, esses filósofos, pensadores renascentistas, eles não vão ser uma coisa só, tipo eu que sou professor de história e tenho dificuldade em matemática. Muito pelo contrário, esses caras eles vão ter várias funções na sociedade. Quarto ponto, o racionalismo. Aqui a gente tem uma contraposição que vocês já conhecem, que eu já falei para vocês em outras aulas. É a ideia de que a gente só consegue obter o conhecimento pela razão, que é diferente da lógica medieval, de que tudo provém do divino, tudo provém de Deus, inclusive a sabedoria, inclusive a nossa capacidade intelectual. Então aqui, segundo os renascentistas, a gente só consegue obter o conhecimento através do uso da razão. O racionalismo nasce aqui, né, no renascentismo, mas ele vai ser muito forte
E aí ele vai ser ressaltado novamente lá no Iluminismo. Para quem não assistiu meu vídeo sobre Iluminismo, tá aqui, é só clicar no card que tá aparecendo e vocês vão entender um pouco melhor do que eu tô falando. Quinto, a valorização da antiguidade clássica. Os renascentistas eles vão recuperar toda a filosofia grega e romana antiga. E o que eles vão falar? Por isso que eles chamam, inclusive, de renascimento cultural e científico, porque, segundo eles, eles estão fazendo renascer toda essa cultura grega, romana, clássica que compõe a Europa Ocidental naquele momento. E qual é o problema? O que separa esses caras da Idade Antiga? É a Idade Média. É por isso que eles vão colocar a Idade Média como um período ultrapassado. E por último, e não menos importante, a sexta característica, o antropocentrismo. E é importante a gente lembrar isso porque essa é a característica que une todas as outras características. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo, diferente do teocentrismo, teocentrismo é Deus no centro. O antropocentrismo é o ser humano no centro do universo. Ou seja, tudo o que acontece, acontece por conta do ser humano. As pessoas precisam se preocupar com aquilo que acontece agora, no tempo, nesse momento. E essas são preocupações e valores burguesas que vão ser levadas à frente pelo Renascimento. Esse momento histórico vai legar para a humanidade uma série de conhecimentos que até então muitas pessoas não dominavam ou, aliás, eram só cogitações. Alguns já comentavam, mas agora a gente vai começar, através do racionalismo, a tentar provar todas essas teorias que já existiam. E vai legar para a gente uma série de filósofos, pensadores, desenhistas, arquitetos, enfim, uma série de intelectuais que são muito conhecidos por nós hoje e que formam a base do pensamento moderno, do pensamento contemporâneo, e que nós temos a obrigação como ocidentais de conhecer esses caras. Então, eu não vou ficar falando sobre eles, vou só citar aqui alguns nomes, mas se você não conhece esses caras, mano, você precisa procurar um pouco. Se você não escutou nunca falar do nome de nenhum deles, você não se conhece como ser humano ocidental não, hein? Acho que você não tá fazendo muito parte da sociedade, não. Acho que você precisa dar uma procurada melhor, se aprofundar naquilo que você é, hein, cara? São pessoas importantíssimas que constroem, que ajudam a consolidar todo esse movimento renascentista que chega para nós e que provoca tantas mudanças naquele contexto na Europa. Por exemplo, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, William Shakespeare, Dante Alighieri, Camões, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello, são tantos os pensadores, os físicos, os filósofos, os artistas que o renascentismo lega para o Ocidente, que se a gente fosse enumerar aqui, não ia parar nunca. E quais são os desdobramentos desse renascimento? Quando a gente costuma estudar história por temas, como a gente está fazendo agora, às vezes a gente confunde e acha que as coisas acontecem separadamente, e não é bem assim que funciona. Aliás, é importante que a gente compreenda que as coisas muitas vezes aconteciam todas ao mesmo tempo e elas influenciavam umas às outras. Os acontecimentos não são isolados. Quando a gente fala de renascimento, a gente precisa lembrar da mudança na sociedade europeia que ele vai provocar ao mesmo tempo em que ele é influenciado. Por isso, talvez um dos maiores desdobramentos do Renascimento é a maneira de compreender o mundo que vai mudar a partir desse momento. Além disso, a gente tem um desenvolvimento cultural, científico muito grande e que nos lega muita coisa hoje em dia. A compreensão e a ideia do individualismo, do humanismo e do antropocentrismo, que são primeiro citados e comentados e defendidos pelos renascentistas, mas que depois vão ser ressaltados pelos pensadores iluministas. Eu espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês nessa aula de hoje e que tenha sido interessante para você entender um pouco mais sobre o Renascimento. Por isso, não para aqui no que eu estou falando, não. Procura mais coisa. Procura sobre esses filósofos, procura sobre esses pensadores iluministas que eu tenho certeza, mano, que você não vai se arrepender. A gente se encontra por aí. Até mais, galera. Falou!